Êxodo, capítulo 3, versículo 1, que está escrito: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Glória a Deus. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. A sarça se não queima. E vendo o Senhor, se virava para lá. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus a ele do meio da sarça. E disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais o Senhor: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu-se o rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que passagem muito linda essa passagem aqui de Moisés no meio da sarça. Que lindo, as coisas de Deus é tão maravilhosa. A palavra do Senhor, ela nos renova a cada manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Moisés era um jovem, né? Casado. E ele cuidava das ovelhas do seu sogro chamado Jetro, sacerdote em Midian. Ele levava ali, né, o rebanho de ovelhas, né? E eram muitas ovelhas que ele apacentava, que ele cuidava, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele ali no rebanho, ali no deserto, apacentando aquelas ovelhas. Moisés, ele apacentava ovelhas no deserto. Deus estava preparando Moisés. Deus estava preparando Moisés no deserto, preparando Moisés para poder apacentar ovelhas que se chama almas, pessoas, muitas pessoas de vários tipos. Deus estava preparando ele ali naquele lugar, naquele deserto. Louvado seja o nome do Senhor. E um dia Moisés foi apacentar as ovelhas do seu sogro ali no deserto e veio ao monte de Deus. A Horebe. E lá apareceu um anjo. Deus enviou um anjo. O Senhor enviou um anjo em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo. A sarça era uma árvore, né? No meu pensamento aqui, eu acho que é uma árvore. Uma pequena árvore. Mas Moisés, quando ele viu, ele olhou, do nada, um fogo no deserto. Do nada ele viu aquele fogo ali naquela sarça ardendo, queimando e não se consumia, não se apagava e não sumia. Ele ficou ali vendo aquela maravilha do Senhor, sem entender, e ficou curioso. Eu vou lá ver o porquê que essa sarça está pegando fogo. Moisés ficou curioso ao ver aquela sarça que estava ali, mas era o anjo do Senhor em uma chama de fogo. E o fogo do Senhor não se apaga. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi em direção, deixou as ovelhinhas lá,
pegou seu cajado e foi. E ficou ali olhando. E por quê? E se perguntava por que não se consumia? Por que não apaga? Louvado seja o nome do Senhor, disse a Moisés, por quê? Agora me virei para lá para ver esta grande visão. Ele foi lá para ver aquela grande visão que ele nunca tinha visto na vida dele. Do nada, no meio do deserto, uma sarça pegar fogo e não se consumia. Ela queimava e não se consumia. E Jesus, o nosso Senhor, o nosso Deus, vendo o que ele estava indo ver. Foi um método de Deus chamar a atenção de Moisés. Porque Moisés estava passando ali com as ovelhas. E para chamar a atenção de Moisés, Deus enviou o anjo para queimar naquela sarça, em forma de fogo ali naquela sarça. Louvado seja o nome do Senhor. E para chamar a atenção de Moisés e para ele ir até lá, para Deus falar com Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Moisés virou-se para ver aquela linda visão, aquela grande visão da sarça que não se queimava, louvado seja o nome do Senhor. E vendo o Senhor que ele virava para lá, brandou com a voz. Deus brandou lá do céu, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E disse Moisés, ouvindo aquela voz: Eis-me aqui, Senhor. E Moisés, ouvindo aquela voz, respondeu imediatamente: Eis-me aqui. Sem entender o que estava acontecendo, Moisés respondeu: Eis-me aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E disse a voz de Deus: Não te chegues para cá. Não se aproxime, disse Deus. Tira os teus sapatos, tira as tuas sandálias, as tuas alparcas. Em várias Bíblias, meus irmãos, tem uns nomes diferentes. Aqui na minha Bíblia está escrito sapatos. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa, Moisés. O lugar que estás pisando é terra santa, porque a minha presença está aqui. Falou o Senhor. Moisés imediatamente e disse mais a voz de Deus: Eu sou, ó Deus do teu pai, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó. E Moisés imediatamente curvou-se em terra, prostou-se em terra, encobriu seu rosto, porque a glória de Deus era muito forte ali naquela sarça, porque a voz de Deus brandava muito forte ali naquela sarça. A presença de Deus brandava ali naquele lugar, porque temeu olhar para Deus. Moisés temeu olhar para Deus e tampou teu rosto e prostou-se em terra. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus era muito grande, muito forte ali, no meio daquela sarça, naquele monte, no Monte Horebe, naquela sarça. A presença de Deus bradou ali naquele lugar, foi muito forte. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Moisés imediatamente obedeceu à voz de Deus. Moisés estava ali obediente à voz de Deus. Ele, ao ver aquela sarça pegando fogo, ele ficou curioso e foi ver. Era Deus chamando a atenção de Moisés, porque Deus tinha algo para falar, algo para fazer pela vida de Moisés, através da vida de Moisés. Através da vida de Moisés, uma multidão de gente seria liberta. Através da vida de Moisés, Deus separou Moisés desde pequenininho, no ventre da mãe dele. Deus separou Moisés, louvado o nome do Senhor, para fazer uma grande obra, Aleluia. E Deus estava preparando ele no deserto.
Deus estava preparando Moisés no deserto para poder ele apacentar um rebanho de ovelhas, de almas preciosas para o Senhor. Louvado seja o nome dos meus irmãos e minhas irmãs. O que eu entendo nesta palavra é que nos dias de hoje, Deus está preparando vasos, Deus está preparando nós para uma grande obra. Basta nós ouvir a voz de Deus e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está preparando vasos, pessoas humildes para levar a boa nova, para levar a palavra. E Moisés estava com cajado. Moisés estava com cajado conduzindo umas ovelhas. O cajado é a palavra de Deus. As ovelhas, o rebanho, é a alma que Deus estava preparando ali no deserto. Tem crentes que estão no deserto, tem crentes que estão no deserto e Deus está preparando para a obra. Deus está te preparando para uma grande obra, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu entendo aqui na palavra, que Deus estava falando aqui na palavra sobre Moisés, no meio da sarça ardente, é o que vemos hoje no meio da casa de Deus, no meio do templo do Senhor, onde fica a presença do Senhor. O nosso corpo, nós somos igreja, mas Deus separou um tempo para nós dedicar somente para Ele, para adorar a Ele, prestar culto a Ele, o nosso Deus. Quando nós entramos na casa de Deus, temos que entrar ligados nas coisas dos céus. Temos que dar o nosso melhor, como se fosse o último dia, como se Jesus Cristo fosse voltar hoje. Temos que dar o melhor glória, a melhor aleluia, a melhor adoração. Tirar a sandália dos pés e entrar na casa santa do Senhor. A sandália que Deus quis dizer não é o sapato, é a sandália. No meu entendimento aqui que Deus falou, tire a sandália dos teus pés. É o temor, é a reverência. É obediência à palavra de Deus. Quando entramos na casa de Deus, temos que ter temor, respeito, reverência. Temos que respeitar ao pisar na casa de Deus, aonde está a presença do Pai, a presença do Senhor Jesus Cristo. Temos que ter o temor. A sandália é o joelho, tirar a sandália, drobar, se prostrar em terra, colocar o rosto no pó e humilhar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mandou Moisés tirar a sandália porque o lugar que ele estava pisando era santo. Por que era santo? Porque ali estava a presença do Senhor. Ali estava a glória de Deus naquele lugar. A presença de Deus naquele lugar era tão grande, que Moisés não suportou. Ele se prostrou no chão e teve aquele temor. Ele temeu porque ele não era digno. Ele não era digno de olhar para Deus, porque ele era um pecador. Ele era falho. Ele ele também não conseguia olhar para Deus. Ele não conseguiu e colocou o pano no rosto, se prostrou e disse: eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, meus irmãos, temos que nos prostrar diante da face de Deus, prostrar diante da presença de Deus. Temos que temer a palavra de Deus, temos que temer as coisas do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que usar a espada que Deus colocou na nossa mão, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus.
Quantos estão escondendo, está guardando, está enterrando o dom, o cajado que Deus entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está falando na palavra. É tempo de fazer. É tempo de fazer a vontade de Deus. É tempo de dizer: eis-me aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos entram dentro da casa de Deus não tem mais aquele temor como Moisés temeu? Quantos entram na casa de Deus não tem mais aquela reverência como Moisés teve ao ouvir a voz de Deus? Ao ouvir a voz de Deus, ele temeu e se prostrou em terra. Ele obedeceu. Hoje não está tendo mais temor na casa de Deus. Não está tendo mais respeito na casa de Deus. As pessoas entram de qualquer jeito e saem de qualquer jeito. Entra e sai. Não tem mais reverência no vestir. As pessoas entram de todo jeito, quer pegar no microfone de qualquer maneira, mas não é assim. As coisas de Deus é santa. As coisas de Deus é santa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele falou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Deus é Deus de todos nós. E nós temos que obedecer à voz dele. Nós temos que obedecer, buscar andar na santidade, buscar ter mais temor, respeito ao entrar na casa de Deus. Muitos não têm mais este temor, não está tendo mais temor, respeito, reverência ao entrar na casa santa de Deus. A casa do Senhor hoje não está sendo como antes. Está sendo uma bagunça, está tendo bagunça na casa de Deus. E Deus está irado com tudo isso que está acontecendo. A casa do Senhor é santa. A casa do Senhor é santa e temos que ter respeito. Temos que ir para adorar e não ser adorado. Temos que adorar a Deus, dar o nosso melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é fiel. Aleluia. Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor. Aleluia. Temos que obedecer à voz de Deus. Quando Deus chamar o teu nome, responda: eis-me aqui. Faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. E Deus enviou Moisés para libertar o povo do Senhor, para libertar um povo que clamava, que gemia, que chorava. E Deus enviou Moisés. Moisés, que apacentava ovelha, ao apacentar a ovelha, foi apacentar almas para o Senhor Jesus Cristo. E Deus está preparando cada um de nós para apacentar não só ovelhas, mas sim ovelhas, rebanhos, almas preciosas para Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?